A reforma tributária começa a sair do papel a partir deste ano e deve mudar profundamente a forma como impostos são cobrados no país, com impactos diretos para estados, municípios, empresas e para o cidadão. Para explicar o que muda na prática e quais são os principais desafios desse novo modelo, eu converso agora com Elizabeth Martos, ela que é advogada tributarista, especialista em reforma tributária, coordenadora do MBA em Gestão Tributária da Trevisan Escola de Negócios. Elizabeth, muito bom dia, obrigado pela sua participação remota aqui com a gente. Já começo te perguntando o que é a reforma tributária, por que ela é considerada, o que essa reforma tributária é considerada uma das maiores mudanças, né, no sistema de impostos do país. Bom dia, Bruno. Bom dia a toda a audiência. Muito obrigada por vocês cumprirem, né, a Rádio Massa FM cumprir essa função social de informar a todos a respeito desse ponto relevante, né? A gente sabe que a tributação corresponde aí a um procedimento que impacta aí 30% das operações econômicas que ocorrem na empresa, pelo menos, né? E muitas pessoas físicas também são impactadas pela tributação. E essa reforma tributária, né, veio ali com a emenda constitucional 132, trouxe novas espécies tributárias, né, o imposto seletivo, que é aquela chamada tributação do pecado, que vai incidir aí em operações que negociam produtos que possuem externalidades negativas para a saúde, como cigarros, bebidas alcoólicas, atividades que possuem atividades, externalidades negativas para o meio ambiente, como mineração e etc. E também mexeu ali na tributação sobre o consumo. Então, nós vamos ter alguns tributos que hoje são incidentes nas operações substituídos, como o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e prestação de alguns tipos de serviços, como comunicação. Nós vamos ter a substituição do ISSQN, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços, né, que é de competência do município, ICMS estadual, ISSQN é do município, e o PIS/COFINS, que é uma tributação incidente aí sobre diversas operações, é uma tributação federal, e é bastante complexo, assim como o ICMS e ISSQN. E aí a gente tem o quê? O imposto, o PIS e COFINS, é incidente de acordo com a legislação federal sobre operações ali, modificando, né, a forma de cálculo desse tributo de acordo. É receita, é faturamento, qual é o tipo de produto, qual é o tipo de serviço, é importação, é exportação. Complexo e bastante difícil de lidar ali na prática, no operacional das empresas. O ICMS também, incidindo ali em diversas situações de vendas de mercadorias, né, produtos, também complexo e também sendo legislação construída por mais de 27 estados, mais o Distrito Federal, e ali com muitos regulamentos, né? Então, um ambiente normativo muito grande, complexo para as empresas. Imagina uma empresa que atua em 20 estados, tem que conhecer mais de 20 legislações. E o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, considerando a organização da legislação pela lei complementar, que serve para todo o território nacional, a 123 e seguintes, mas tendo ali a mudança legislativa acontecendo a cada, né, município, porque é um tributo de competência dele. Tudo isso torna o sistema complexo para ser lidado pelas empresas, no caso do ISSQN, pelos prestadores de serviços autônomos. Então, a sociedade sempre achou que se gastava muito para compreender esse sistema e arrecadar corretamente. Muitos erros, aí muitas discussões judiciais. Então, isso leva digamos, contribuinte, a pessoa física ou a pessoa jurídica, nas situações que se aplica ali à pessoa física, a ter perdas, né? Então tem que contratar advogado, tem que ter um contador e riscos de multas, né? E as multas são caras, de 50% a 225%. Então tudo isso traz uma dinâmica muito difícil de organizar essa tributação. E aí veio a ideia da sociedade, né? A gente tem ali o CCCIF, que
trouxe essa ideia inicial da reforma tributária, capitaneada ali pelo MEF, professor Eurico, Bernardo Alpine, Nelson Machado. Eles capitanearam essa mudança no sistema, que também já é uma exigência internacional. No âmbito da OCDE, sempre se determinou, né, orientações ali para o sistema nacional da simplificação do sistema. E a emenda constitucional 132 veio trazer essa simplificação. Como? Né? Traz um tributo novo, que é esse imposto seletivo que a gente chama imposto do pecado, mais outras espécies tributárias. Quais? Né? O IBS e a CBS. A CBS substituindo essa tributação federal PIS e COFINS, o IBS substituindo o ICMS e ali parte do o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, e parte do IPI vai ser, né, digamos, substituído ali pelo esse tributo, o IVA subnacional, que é o IBS. E o modelo de tributação passa a ser uma tributação sobre valor agregado, com crédito financeiro amplo e uma maior simplicidade. Primeiro, pela redução de quantidade de leis, né, e normas, e também pelo fato de que a gente vai ter ali o CBS de competência federal, então administrado pela Receita Federal do Brasil, e a gente vai ter o IBS ali centralizado, a arrecadação pelo comitê gestor, e as normativas vindas pela emenda constitucional, e os outros atos normativos vindo ali por lei federal e também pelo comitê gestor os atos infralegais, ou seja, a organização vai ficar centralizada, então a quantidade de legislação vai diminuir. E aí, com aquela questão de que o IBS e a CBS são tributos gêmeos, a legislação será a mesma base de cálculo, mesmas alíquotas, mesmas situações tributáveis. E quais são as situações tributáveis ali pela CBS e IBS? Todas as operações, né, que praticam ali a venda de bens, serviços, transações com direitos, né? Então, é uma novidade. Então, a locação vai ser tributada. Então, isso muda o cenário para a tributação. Ô, Elizabeth, isso já começa, isso tudo que você falou, já começa a partir deste ano, 2026. Esse ano, de fato, é o ano, assim, da transição e da adaptação? Isso. O que acontece? A gente tem alguns fatores que precisam ser analisados aí, né? Então, a reforma tributária veio, mas não pode reduzir a arrecadação. Então, o que se Uhum. arrecadava com PIS e COFINS, com o ICMS e com o ISSQN, o IPI, não pode cair essa arrecadação. Então, precisa se fazer, primeiramente, né, pela questão econômica, uma questão de quanto se tem de base de arrecadação. Então, precisa Uhum. fazer um teste ali antes que esses tributos desapareçam. E 2026 foi escolhido para esse período de teste. Então, foi colocada ali uma alíquota teste. Para isso funcionar, tanto a administração tributária, né, os municípios, o Estado, a União, precisam facilitar que o contribuinte emita os documentos fiscais e façam o quê? A indicação das operações que são tributadas por essas novas espécies tributárias. Então, eu tenho ali a novidade da locação, então o contribuinte precisa comunicar, emitir o documento fiscal sobre essa locação. Se é pessoa jurídica, em regra, você emite ali nota fiscal. Antes não tinha essa obrigação, agora passa a ter. Então, precisa haver uma adequação do sistema de emissão de Certo. documentos fiscais e os contribuintes precisam adequar os seus documentos internamente nos seus sistemas para que haja o destaque do IBS e da CBS. É É por... 1%, que não Aham. é custo. Certo, certo. É por isso que a gente fala, né? Tem que conversar muito bem aí com o seu Isso, contador, né? Buscar essas isso. informações, compreender de fato, né? O que que muda isso na prática para não ter surpresas e dor de cabeça. Porque daí a partir do ano que vem, né? O governo vai pegar firme mesmo, né? Esse ano a gente passa pelo ano de adaptação, de ajustes, né? E a partir do ano que vem não tem desculpa. Tem que aprender, fazer o intensivão ao longo de 2026, porque 2027 o governo vai colocar bem à risca essas novas regras.
Em 2026 é o ano teste, mas tem multas, viu? É Uhum. importante saber que emitir o documento fiscal com o layout ali, o destaque de IBS, de CBS, tem que ser feito. Então, a nota fiscal tem que ser emitida de acordo, ou o documento fiscal cabível tem que ser emitido de acordo. Tem uma norma, né, um ato normativo que já foi editado pela Receita Federal, né, que cuida ali da CBS, e o comitê gestor que está formado, Uhum. que fala assim, né? Ah, a gente não vai aplicar multa até dia 1º de abril, né? O dia da mentira. Mas o Uhum. que acontece é que os contribuintes já precisam estar adaptados, porque se a partir de 1º de abril, né? Existe até uma discussão a respeito se o comitê pode, né, contrariar o que está na legislação que manda multar, né? Tanto a Lei Sim. Complementar 214 determina, a 227, que foi agora em janeiro, também determina, há muitas penalidades ali pelas incorreções. Então, precisa tomar cuidado com isso e não pode parar, né, de pensar que a adaptação é hoje, né, e adaptar os contratos, entender como essas mudanças tributárias impactam aí a formação de preços e fazer os ajustes. E as pessoas físicas entenderem quais situações ela tem que pagar IBS, CBS e emitir os documentos fiscais já a partir desse ano, enfim, tem Certo. tudo isso. Tá certo, então. Muito obrigado, viu, Elizabeth, pela sua participação, pela sua explicação. A gente sabe que é um assunto bastante complexo, né? Que demanda aí muitos detalhes, mas é importante a gente, claro, passar isso de forma bem detalhada, né, mesmo, para nossa audiência. Por isso eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade. Fiquem atentos, se informem. Tem o site do Comitê Gestor, da Receita, tem perguntas e respostas. E não deixe de consultar na dúvida e simular aí os impactos da reforma com o seu contador, com os seus advogados. Isso é importantíssimo para a manutenção aí da saúde, né, dos negócios, tanto financeira quanto jurídica.